Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os oceanos, os mares, o universo submarino. E aí, o que é o oceano, né? O oceano é toda a massa de água salgada que cobre o planeta, separa os continentes e possui amplas regiões profundas, tá? E essas massas, né, essa grande massa de água, ela acaba sendo interligada, né? E a sua divisão ela foi realizada por alguns pesquisadores, né, estudiosos, para facilitar seu estudo e sua localização geográfica, né? E ainda que essa massa de água oceânica comunica entre si, como a gente pode ver aqui no mapa, né, todas elas se comunicam entre si, convencionou dividi-la em 5 oceanos: o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Índico e o Oceano Antártico, tá? O Oceano Pacífico é o maior da superfície terrestre. Ele banha tanto o continente americano como o continente asiático e a Oceania. Ele representa sozinho metade de toda a água salgada que cobre a Terra. E aí ele é caracterizado por possuir as maiores profundidades do planeta, tá? Ele tem fossas de mais de 11 mil metros de profundidade. E também nele também tem as principais ilhas de corais e ilhas vulcânicas, tá? Mas quem é considerado o príncipe dos oceanos em termos comerciais também é uma grande massa de água, que é o Oceano Atlântico, que interliga a Europa, né? A América do Norte, América do Sul, América Central e o continente africano. Ele, no meio dele, né, ele é atravessado por uma grande cordilheira submarina, que é a Dorsal Atlântica. E aí tem algumas ilhas, né, como a Islândia aqui, e nessa dorsal é como se fosse uma cordilheira de montanha, né? Ela tem essa cordilheira por conta do choque das placas tectônicas, tá? O rodeado, né? O rodeado por continentes é o Oceano Índico, né? Rodeado pela Ásia, pela Oceania e pela África. Ele ganhou esse nome pelo intenso tráfego que os europeus faziam aqui para chegar até as Índias, né? Até a Índia. E aí acabou recebendo esse nome. E aí aqui tem um grau de sal muito grande, né? A região mais salgada, o oceano mais salgado. E também tem uma temperatura diferente das demais, né? Tem uma das temperaturas mais altas do planeta, tá? Já as duas grandes massas de ar que existem nos polos, né? Que é o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Polar Antártico, né? Esses oceanos ambos passam a maior parte do ano com as suas águas inteiramente congeladas. E isso é consequência, né, da baixa temperatura que existe aqui no planeta, né? Quanto mais longe a linha do Equador, mais quente eles são. E o Glacial Ártico é o menor de todos esses reservatórios, tá? No fundo desses oceanos, galera, tem as maiores reservas de petróleo, e aí eles são extraídos pelas plataformas oceânicas, né, que é motivo de cobiça dos países, né, hegemônicos e dessas empresas multinacionais. E a gente falou dos oceanos, mas os mares, né? O que é o mar, né? E aí a diferença entre os mares e o oceano é que os mares são as partes do oceano que ficam mais próximas do continente, ou até mesmo, né, no interior das terras firmes. E aí eles apresentam menor profundidade, né, com relação aos oceanos. E eles são classificados como costeiros, que os mares que se comunicam com o oceano de forma ampla, como o Mar de Fortaleza, né? Então a gente tem a praia, a gente olha o mar aqui que banha Fortaleza, ele se comunica diretamente com o Oceano Atlântico, tá? Temos
os mares interiores, que eles estão, né, eles se ligam aos oceanos de forma parcial. Por exemplo, que a gente tem o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. E temos os mares isolados ou fechados, que não se comunicam com o oceano, que a gente tem um exemplo aqui do Mar Cáspio, né? A gente vê muito relevo, né, da Terra e tal, mas a gente não vê muito sobre o relevo submarino. E o fundo do mar, né, ele apresenta um relevo variado, com fossas profundas, montanhas elevadas, planícies de variadas extensões, de diferentes alturas. E nos oceanos nós encontramos a plataforma continental, como a gente pode olhar aqui no mapa, né, o talude, as dorsais oceânicas, as planícies abissais, e as grandes fossas marinhas, tá? E aí a plataforma continental, como a gente pode olhar esse esquema e esse mapinha, né? É a planície que ela é um pouco inclinada, ela é ligeiramente inclinada, né? E ela é um prolongamento do continente que se estende, né, sobre as águas oceânicas. A sua profundidade é 200 metros, então ela, comparada aos outros, ela é bem... não é tão profunda, tá? As dorsais oceânicas, como a gente pode olhar aqui e aqui, ó, as dorsais oceânicas, né, são cadeias de montanhas submarinas que têm altura, né, até 3.000 metros e são formadas por rochas vulcânicas, e aí são atravessadas por inúmeras falhas, e quando sobressaem por as águas, né, podem formar ilhas, como a gente pode observar aqui, ó, as ilhas e arquipélagos, como no Japão, né, que é a dorsal, e ela acaba sobressaindo na água e formando uma ilha, tá, ou arquipélago. Já as zonas abissais, a gente não tem aqui olhando direitinho, né, as zonas abissais, não tem aqui, mas como o próprio nome já fala, né, abissais, são relevos que aprofundam mal abaixo com mais de 5.000 metros, tá? Ele vai escorregando até 5.000 metros. E aí, essa região, né, não é extensa de luz, e a vida, né, marinha nessas zonas abissais são raras. E se houver atrito entre as placas, né, são abertas brechas nas rochas dos leitos oceânicos, provocando as erupções vulcânicas e marítimas. E aí, né, e aí acaba formando ilhas, né, que em lugares que basicamente só tinha água, né. O talude, como a gente pode observar aqui, o talude, e aqui também, né, depois da plataforma continental, ele fica sempre após a plataforma continental, é uma área de alta declividade, como vocês podem ver, é só, parece um insano, né, e ela é muito estreita, e ela parece um abismo, né, onde termina a plataforma continental. As fossas marinhas, as fossas abissais, são grandes depressões, como a gente pode observar aqui, né? Grandes depressões que se formam em zonas de encontro das placas tectônicas com profundidade superior a 11.000 metros, como a gente pode olhar aqui nos metros, né? E são caracterizados pela total falta de luz, galera. E também por a água ter uma temperatura extremamente baixa e pela ausência quase total de vegetais. Essas regiões, elas são habitadas por seres adaptados a essas condições, que se alimentam do resto de seres vivos, e também tem uma quantidade variada de peixes cegos, né? Porque não tem incidência de luz, não tem o que eles veem, né? É escura, preto e tudo mais. E é interessante que tem alguns National Geographic, né? É um canal de pesquisa, e ele vem mostrando essa vida, né, desses peixes nessas profundidades. Bem interessante. Então, galera, é isso. A gente continua semana que vem. Qualquer coisa, tiraremos dúvidas nas aulas online.
Um beijo e até lá. Tchau, tchau.